pensamento complexo. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, refletir aí também sobre isso, né, sobre Josué de Castro, que é um pensador aí que rompeu, né, essa visão biologicista da fome. Então, a Eulália vai trazer isso para a gente, e que ele deixou aí, a gente vai tentar discutir, né, conectar esse legado dele também aí com os conceitos aí do Doherty, tá certo? Então, para a gente aprender um pouquinho mais e discutir sobre isso, está como convidada hoje a nutricionista Eulália Rebeca da Silva Araújo, que, como eu já falei, ela é nutricionista, ela tem aí uma larga experiência, né, e vivência nesses conceitos aí de Josué de Castro, nessas discussões, do Doherty também. Eulália, além de nutricionista, né, ela é mestre, tá, pelo programa da Pós-Neuro, assim como atualmente ela está no doutorado, especificamente agora no seu estágio doutoral em Barcelona, tá, então ela está aqui prestigiando a gente para compartilhar seus conhecimentos aí direto do exterior, tá, joia? Então vamos aproveitar bastante. Além disso, né, ao longo do seu mestrado, do seu doutorado, além dessa vivência em Barcelona, Eulália também pôde aí vivenciar, né, experiências no México, também junto aí ao professor Omar, tá certo? E além disso, ela tem expertise aí em microscopia eletrônica de transmissão, com ênfase em ultraestrutura de mitocôndrias cerebrais. Ela integra diversos grupos de pesquisa, tá? Como os do Programa de Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica. Ela é colaboradora e pesquisadora na Unidade aí de Estudos em Nutrição e Plasticidade Fenotípica. Ela também colabora com o laboratório do Mesomagnetics, que é do Departamento de Física, todos da UFPE, tá joia? E tem aí como áreas de atuação a fisiologia, neurofisiologia, neurociências e comportamento, nutrição experimental, nutrição e saúde mental, neuropsiquiatria e psiquiatria nutricional. Então, Eulália, a partir de agora eu passo a palavra para você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e até porque você está distante, então reservar um tempo para isso é bem importante para a gente. Você tem 1 hora aí, tá certo, para apresentar aí essa temática para a gente, e em seguida a gente abre para perguntas, tá bom? Obrigada, Natália. Obrigada, professor Raul, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui minha tela e aí vocês me dão um retorno se conseguem visualizar, tá bem? Tá aparecendo? Até então ainda não, tá, Lália? Para mim, pelo menos agora está compartilhando. Pronto. Agora Pronto, foi. tá em modo apresentação, né? Tá em modo apresentação. Perfeito. Boa tarde, gente. Eu sou Eulália Rebeca, como Natália já me apresentou, e hoje a gente vai falar um pouco sobre Josué de Castro, Doherty e o pensamento complexo. Antes da gente entrar no conteúdo que eu preparei para a palestra, eu dividi aqui uma lógica dos conceitos e das ideias que a gente vai abordar hoje na palestra. O tema que o professor Raul me propôs, ele traz três conceitos, 3 áreas de tempos diferentes, mas que se conectam, e a gente vai entender como isso acontece. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre Josué de Castro, que corroborou muito para a formação das ciências da nutrição, trazendo desde sempre uma visão transdisciplinar, e a gente vai ver o que seria essa visão transdisciplinar, que ganhou esse nome posteriormente com Edgar Morin. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, quais foram os estudos que ele realizou, como esses estudos se conectam com a linha de pesquisa que veio posteriormente a Josué de Castro, que foi o Doherty, já por volta do final do século XX, século XXI, nos anos 2001, com os estudos de Hallis e Barker, 2010 com o modelo da carga e capacidade metabólica de Wells. Então, é uma linha de estudos um pouco mais recente, mas que traz ideias que dialogam muito com a forma que Josué de Castro estudava, pesquisava, fazia as suas críticas à fome. A gente vai entender como isso dialoga com o Doherty, tanto na parte teórica quanto na parte transdisciplinar que constitui as ideias de Josué e dos estudos das origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, que é o nome, o significado literal do Doherty.
Posteriormente, após entender essa conexão de Josué e do Doherty, a gente vai adentrar um pouquinho na transdisciplinaridade e no pensamento complexo, que é um pensamento, uma teoria da complexidade proposta por Edgar Morin, também após Josué de Castro, mas que descreve exatamente a forma como Josué pensava e a forma como os estudos do Doherty são realizados. Então, o pensamento complexo, ele se interliga com a transdisciplinaridade, que é dita por Edgar Morin como o instrumento para praticar o pensamento complexo, e aí a gente vai entender quais são as bases desse pensamento complexo e por que ele explica a formação científica e profissional de Josué de Castro e as bases teóricas dos estudos Doherty. Então, inicialmente, vou trazer aqui algumas informações biográficas sobre Josué de Castro. O nome dele completo é Josué Apolônio de Castro. Ele é recifense, nascido em 5 de setembro de 1908. Faleceu no ano de 1973, em Paris. E há uma razão histórica para essa informação. Vamos ver que ele denunciou a fome como uma mazela social, distorcendo, quebrando a ideia de fome como um fenômeno natural, como uma doença, e ele traz isso como sendo uma mazela e uma responsabilidade do poder público. Então, por essas críticas, que foram realizadas por ele, pelos estudos que ele fez, pela denúncia à fome, Josué é exilado na época em que ele viveu, que era a ditadura militar, e ele morre em Paris, ele falece em Paris no ano de 1973. Alguns estudiosos e biógrafos de Josué falam que ele morreu de tristeza, e há uma carta dele que escreve um pouco sobre os seus últimos momentos antes de falecer. Ele era muito patriota, então ele trazia consigo essa ideia de do Brasil, a importância do Brasil e do povo brasileiro. Ele é médico, foi médico, professor, cientista, ativista, e ele atuou em diversas áreas. Eu costumo pensar que Josué uniu as diferentes áreas que ele tinha afinidade, como geografia, nutrição, nutrologia, sociologia e política, para atuar de uma forma muito própria dele, uma forma transdisciplinar. Isso a gente observa nos estudos, nos livros dele, que foram diversos, onde ele vai explorar a fome do ponto de vista fisiológico, nutricional, social, político, propondo soluções para que a fome, como mazela social, fosse superada. Isso contribuiu posteriormente para a formação da nutrição enquanto ciência, porque na época de Josué, lá no início dos estudos dele, a nutrição era vinculada à medicina e não era vista como uma ciência separada das ciências médicas. E com os estudos de Josué, inicialmente da medicina, mas muito voltados à área da nutrição, a ciência da nutrição vai se dissociar, vai se institucionalizar no Brasil, e os primeiros cursos vão ser formados na Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Pernambuco. Então, o Nordeste entra muito forte nos primeiros cursos institucionalizados na área de nutrição no Brasil. Josué de Castro, ao longo dos seus estudos, durante toda a sua trajetória, denuncia a fome como uma mazela social, e ele luta pelo direito à alimentação para todos. E lá no final da apresentação, para dialogar com esse primeiro slide que eu trago, a gente vai ver que essa ideia de lutar por algo que corresponde à sociedade, ao meio social, mesmo que eu não seja exposto a ele, é uma responsabilidade nossa, e dialoga com o pensamento complexo de Edgar Morin, que é a responsabilidade social. O homem está incluído no meio, ele precisa se responsabilizar por onde ele está incluído. Não há um homem dissociado da sociedade. Então, Josué de Castro denunciava a fome, buscava superar essa mazela, mesmo que ele não vivenciasse a fome em sua própria história de vida e familiar. As principais obras de Josué de Castro, nós podemos destacar A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, que é essa primeira obra. Vai ser um estudo mais voltado para o entendimento da fisiologia metabólica dos indivíduos. Josué, ele vai buscar
entender a fome e solucioná-la, mas antes desses estudos que são mais voltados a essas 2 outras obras, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, Josué vai entender como a fisiologia daqueles indivíduos acontecia. Então, nesse primeiro livro, a Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, Josué de Castro vai fazer correlações sobre o metabolismo dos indivíduos, de operários do Recife com indivíduos da Europa. Então, ele vai correlacionar estudos que já existiam sobre o metabolismo, o gasto energético, com os estudos que ele vai fazer aqui no país. E já nessa fase, já nesse período de 1900 e alguns anos, ele vai contextualizar, ele vai observar que o ambiente, o clima, especificamente, poderia modular esse metabolismo e, portanto, as necessidades nutricionais do povo brasileiro não poderiam ser equiparadas às necessidades nutricionais de pessoas de outro continente, como pessoas que viviam no frio. Isso porque o clima também poderia modular o metabolismo. Com isso, nesse livro, Josué traz esses conceitos fisiológicos e depois ele vai explorar a parte social, a parte geográfica, ele vai fazer um estudo das condições nutricionais dos indivíduos, das características culturais, da alimentação daquele povo, e ele vai propor posteriormente uma dieta para cada uma das regiões que ele estudou, respeitando as características culturais, regionais daqueles indivíduos, daqueles grupos. Outros livros muito importantes que trazem uma conversa muito interessante com o Doherty são A Geografia da Fome e A Geopolítica da Fome, que vai abordar também a fome como uma mazela social, trazendo alguns contextos mais voltados à política e à sociologia. Dentre as diversas obras de Josué de Castro, todas elas têm em comum a denúncia da fome, trazendo a ideia da fome não sendo um fenômeno natural. Então, antes de Josué de Castro, a fome era entendida como um fenômeno biológico, como uma doença, como algo que fosse natural do ser humano. E Josué de Castro, com suas observações, com a sua expertise, vai denunciar isso e vai explicar e mostrar que isso não era verdade. A fome não era uma condição patológica, não era um fenômeno natural, mas era um resultado da condição de vida que aqueles indivíduos estavam submetidos. E ele traz alguns trechos muito fortes nos seus livros denunciando a fome, tanto sobre a condição de vida daqueles indivíduos, quanto sobre a responsabilidade do poder público em solucionar essa mazela social. Dentre esses trechos, podemos citar alguns deles, como esse primeiro que diz: só há uma maneira de alimentar-se pior do que essa, é não comer nada. É por isso que esta gente não fala de alimentar-se, mas enganar a fome. Então, observando a vida dos brasileiros, dos grupos populacionais, que ele vai descrever detalhadamente nos seus livros, ele vai falar que aquelas pessoas eram tão submetidas à fome, a condições tão precárias de alimentação, insegurança alimentar, que só havia uma maneira de não se alimentar pior do que aquela, é não comendo nada. E isso ele vai falar também no conto A Cidade, que foi em 1967, onde ele vai abordar as desigualdades sociais e insegurança alimentar, particularmente no Recife, e Sete Palmos de Terra e um Caixão, onde ele vai falar da insegurança alimentar, e ele traz um outro trecho muito forte que explica, que expõe que aqueles indivíduos não contavam com a vida, mas a morte lhes parecia mais segura. Com essas observações, Josué de Castro traz a ideia de insegurança alimentar, ao observar que aqueles indivíduos não comiam em quantidade e em qualidade suficiente, e isso era observado na maior parte do Brasil. Ele traz a ideia de insegurança como o acesso insuficiente aos alimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Para ele, a fome não era uma condição natural, não era um fenômeno patológico, mas era uma mazela que deveria ser solucionada pelo Estado. Ele traz isso muito explicitamente no O Livro Negro da Fome, publicado em 1957. Ele também, além de entender o problema,
do ponto de vista fisiológico, social, geográfico, vai buscar soluções. Então, ele vai tentar sugerir maneiras de se vencer, de se superar a insegurança alimentar. Então, ele traz nos seus livros a ênfase na emancipação econômica, nas políticas públicas, que o Estado, o poder público deveria fornecer a esses indivíduos. Algumas das políticas públicas são, observadas até hoje, então ele foi muito importante para a criação de políticas públicas da sua época, contemporâneos à sua época, bem como as políticas públicas da área de alimentação e nutrição mais atuais. Josué de Castro, além de entender a questão fisiológica daqueles indivíduos, que foi tema de um dos seus primeiros livros, A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, ele vai, nesse mesmo livro, entender condições geográficas e como elas se relacionam com as condições alimentares daqueles indivíduos, como isso pode ser aplicado para se superar a insegurança alimentar. Então, o primeiro livro, dos primeiros livros de Josué de Castro, já traz uma ideia muito transdisciplinar, ao abordar em uma única obra aspectos da nutrição, da fisiologia, da geografia. E nesse livro, a partir desse livro, o mapa da fome no Brasil passou a ser construído. Josué de Castro, com contato com as pessoas, com os estudos que ele fazia presencialmente com as pessoas, em contato com aqueles indivíduos, vai dividir o mapa do Brasil em áreas relacionadas à fome. Então, ele divide o Brasil em 5 sub-regiões: as áreas amazônica, nordeste açucareiro, sertão nordestino, centro-oeste e extremo sul, e ele rastreia as condições de insegurança alimentar que aqueles indivíduos dessas determinadas regiões estavam expostos. Então, ele explica que dentre essas áreas poderia-se classificar regiões de subnutrição, caracterizadas pela ingestão insuficiente dos nutrientes, regiões marcadas pela fome endêmica, que inclui a ausência qualitativa de nutrientes, ou seja, indivíduos que, apesar de se alimentar energeticamente suficientemente, eles não tinham uma cota dos micronutrientes alcançada. Então, eles se alimentavam aparentemente bem, mas a qualidade daqueles alimentos era nutricionalmente pobre. E as áreas de fome epidêmica, ele vai destacar como as regiões em que se havia uma ausência tanto quanto quantitativa dos nutrientes na alimentação que aquelas pessoas apresentavam. Então, ele rastreia a fome, as causas, como ela se comportava. No Brasil, ele respeita as características geográficas, ele propõe um padrão dietético com base nas condições culturais regionais dos indivíduos, respeitando também as condições metabólicas particulares do povo brasileiro, ao invés de replicar um modelo que considerasse taxas metabólicas de estudos anteriores realizados em outros países, em outros continentes. Então, ele traz uma visão holística sobre a fome no Brasil, considerando as diversas áreas que são interligadas ao entendimento e à superação da fome. Em A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, que é o livro que mais traz essa abordagem, por ser um dos primeiros, uma das suas primeiras obras, ele analisa os problemas associados à alimentação do país, com os fatores externos, com os fatores ambientais, e ele cria um padrão dietético que ele chama no livro de dieta de ração alimentar. Então, ele propõe essas rações, que ele nomeia assim, sendo, na verdade, regimes que ele vai esboçar as condições nutricionais daqueles indivíduos. Então, ele calculou o gasto energético daqueles indivíduos que ele estudou, e ele vai criar uma dieta com base nas necessidades nutricionais que aqueles indivíduos precisariam atingir para estarem com segurança alimentar, ao invés de subnutrição. Então, ele propõe esses padrões dietéticos
para cada uma daquelas áreas que ele dividiu no mapa da fome, respeitando as condições culturais e geográficas daqueles grupos populacionais. Ele estimula a criação de políticas públicas, então ele foi um político na sua época, no governo Vargas, e algumas políticas públicas foram criadas na sua época, outras depois. Uma delas é o Serviço de Alimentação e Previdência Social, que buscava trazer a alcançar um objetivo que ele dizia nos seus livros, que era a emancipação econômica, e também o fornecimento de condições de produção para aqueles indivíduos, para que eles pudessem ter emancipação econômica e alcançar a segurança alimentar. Estimulou a criação de outros serviços, como o Serviço Técnico de Alimentação Nacional e do Instituto de Tecnologia Alimentar, que também buscou promover a parceria entre o Estado e as indústrias alimentícias, também para alcançar o objetivo dito nos seus livros de emancipação econômica e de reforma agrícola para aqueles indivíduos, porque, sob sua visão, esses caminhos poderiam auxiliar os indivíduos a alcançar a segurança alimentar e superar a fome. Dito isso, a gente falou um pouco sobre Josué de Castro, sobre as suas obras, e vimos uma crítica muito forte à fome e uma vida de estudos dedicada a entender e superar a fome no seu país, mas como isso se relaciona com o Doherty? Então, Josué de Castro, nessa uma de suas primeiras obras, A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, ele traz ideias muito interligadas com a plasticidade fenotípica. A plasticidade fenotípica é uma teoria que veio posteriormente a Josué de Castro, aproximadamente em 1989, por Mary Jane West Eberhart, e ela vai conversar com a forma que Josué descreveu a interação do meio ambiente com o metabolismo energético dos indivíduos do Brasil. Então, naquela obra da Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, que foi o primeiro estudo que ele fez no país para entender as condições nutricionais e propor soluções para a fome, Josué inicia com conceitos de fisiologia humana e vai explicar, vai demonstrar que o ambiente pode interferir no metabolismo dos indivíduos. Então, ele traz claramente a influência do clima sobre o metabolismo basal nas diferentes partes do mundo. E aí é quando ele fala que o Brasil precisava de um estudo próprio, porque o clima tropical diferenciava do clima europeu e isso, consequentemente, interferiria nas condições metabólicas, nas necessidades energéticas dos indivíduos de diferentes regiões. Por isso, ele traz essa ideia de que o ambiente pode modular características dos indivíduos, que é muito próprio da plasticidade fenotípica. A plasticidade fenotípica, de acordo com Mary Jane, explica como o meio ambiente pode interagir com o indivíduo, modulando os seus fenótipos, tanto forma, função, comportamento, estado. Então, a plasticidade fenotípica, uma teoria posterior a Josué de Castro, denomina ideias que foram abordadas inicialmente por ele, lá na época de 1937, em A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana. Posteriormente, isso vai se conversar com o Doherty, que é uma linha de estudos mais atual, denominada As Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença, que tem como pilar a plasticidade fenotípica, além de outros construtos, da epigenética, da genética, da ecologia, da própria biologia. Então, o Doherty é muito baseado na plasticidade fenotípica e áreas correlatas e vai demonstrar, vai buscar entender como o meio ambiente pode interferir no desenvolvimento do indivíduo, no desenvolvimento humano, tanto para a predisposição de doenças quanto para a promoção de saúde. De acordo com o Doherty, a interação com o ambiente, sobretudo em fases críticas do desenvolvimento, pode
interferir no curso desse desenvolvimento do indivíduo e pode aumentar o risco para determinadas doenças, como doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, de modo que o contrário, um ambiente saudável, intervenções nutricionais podem ser propícias para estimular a resposta imunológica, promover uma melhor saúde para aquele indivíduo com mais defesas antioxidantes, anti-inflamatórias, frente às adversidades do meio ambiente. Então, as obras de Josué de Castro, sobretudo essas outras duas, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, conversam muito com o Doherty, por trazer a relação do meio ambiente, e especificamente nessas duas últimas obras apresentadas nesse slide, Josué de Castro fala claramente alguns trechos que, lendo, eu observei que se conectam muito com o Doherty. E ele fala, por exemplo, a fome pode afetar o desenvolvimento das crianças, causar doenças nos adultos, e aí ele fala um pouco sobre desenvolvimento físico, fala um pouquinho sobre saúde. Então, nesses livros, ele traz um pouco dessa relação, ele usa o termo desenvolvimento e ele fala que a fome, como um fator externo, como um fator ambiental, do meio externo a qual aqueles indivíduos eram submetidos, consequentemente influenciaria o desenvolvimento das crianças que estariam em fase de crescimento, de maturação fisiológica, e iria predispor doenças nos adultos, então aumentaria a suscetibilidade a doenças, a riscos, por diminuir a resposta imunológica, as defesas antioxidantes. Então, nesse slide, a gente tem 3 obras importantes de Josué de Castro, sendo a primeira muito interligada à plasticidade fenotípica, por mostrar a relação do meio ambiente com a modulação do metabolismo energético, e as outras duas, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, correlacionando a fome com o desenvolvimento deletério, prejuízos no desenvolvimento das crianças e adolescentes e também risco para doenças nos adultos, que se conversa muito com as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Dessa forma, Josué de Castro estudou, a fome, que podemos considerar como um fator externo, de acordo com a visão do Doherty, que vai interferir no desenvolvimento dos seres vivos, que vai expor aqueles indivíduos a outras doenças, a estado de subnutrição, sarcopenia, e ele fala sobre isso nas suas diversas obras, propondo também soluções. Ele destaca que a fome não era um problema meramente natural, mas que afetava o desenvolvimento dos indivíduos, e isso, posteriormente, vai ser muito explorado pelo Doherty, que estuda não só ambientes de subnutrição, mas também outros fatores, como inflamação, lesões traumáticas em fases críticas. Há estudos de Doherty, e um deles foi o inicial dos estudos do Doherty, que foi o modelo do fenótipo poupador, vai estar muito associado a essa contextualização da fome, ao demonstrar que um ambiente subnutrido, um ambiente intrauterino subnutrido, vai gerar um indivíduo que, durante o desenvolvimento, vai assumir um fenótipo poupador, ou seja, ele vai poupar energia, já que foi desenvolvido durante a gestação num ambiente nutricionalmente limitado, mas que, se exposto em fases posteriores a ambientes com mais quantidade nutricional, energética, calórica, ele tende a reagir de forma diferente que um indivíduo normal. Ou seja, ele tem mais risco para doenças cardiovasculares e doenças metabólicas. Então, Josué de Castro, ao estudar a fome, falar que ela afetava o desenvolvimento dos indivíduos, traz uma ideia muito correlacionada ao primeiro estudo, a um dos primeiros estudos que originam o Doherty, que é a hipótese do fenótipo poupador proposto por Harles e Barker, que fala sobre o ambiente hiponutrido associado ao risco de doenças metabólicas em fases tardias.
Josué de Castro também traz a questão da fome como mazela social ser solucionada pelo poder público. Isso vai ser importante para a criação de políticas e, posteriormente, para a formação de áreas da nutrição como a saúde pública. Também fez um estudo metabólico, inicialmente, para entender como a fisiologia daqueles indivíduos se comportava e, posteriormente, cria regimes alimentares visando solucionar a fome. Isso vai contribuir, posteriormente, para a institucionalização da nutrição e vai dar uma base muito forte para as áreas da fisiologia da nutrição, nutrição experimental, nutrição clínica, que são amplamente estudadas pelo Doherty, principalmente nos grupos de pesquisa da UFPE, onde temos diversas pesquisas que são realizadas especificamente nessas áreas, nas áreas de fisiologia da nutrição, nutrição experimental, nutrição clínica, e Josué de Castro traz essa influência teórica e também institucional, porque em sua época, através dos seus estudos, dos seus feitos, a nutrição é separada da medicina e é institucionalizada como uma ciência própria. Assim, a gente entendeu a ligação de Josué de Castro e do Doherty, da plasticidade fenotípica, de como eles se conectam, mesmo sendo em épocas diferentes. E aí a gente segue para um fechamento da palestra, onde vamos buscar responder qual seria a relação de Josué de Castro e Doherty com o pensamento complexo que é proposto por outro teórico, que é Edgar Morin. Edgar Morin é um francês, nasceu em Paris em 1921, ainda vivo, tem um vínculo afetivo por literatura, é formado em História, Direito, Geografia, estudioso de Filosofia, Sociologia e também Epistemologia. Foi influenciado por pensadores das ciências sociais, políticas e psicologia. E ele vai propor, através das suas diversas áreas de conhecimento, a teoria da complexidade. Então, aqui a gente já consegue observar que, assim como Josué de Castro, Edgar Morin tem uma formação transdisciplinar. E, novamente, eu costumo pensar que ele utilizou suas diversas áreas de conhecimento para criar uma forma própria de se pensar dele, que é justamente essa ideia, essa forma de pensar que o leva a propor a teoria da complexidade, o pensamento complexo e a transdisciplinaridade. Há alguns livros de Edgar Morin que falam sobre isso, e um dos principais livros e de fácil leitura, eu vou falar um pouquinho nessa apresentação e eu sugiro para vocês, é o livro Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Então, a complexidade, o que seria, de acordo com Edgar Morin? Seria o oposto do modelo reducionista, que é uma forma de pensamento fragmentada, hiperespecializada e reduzida, uma forma de pensar separada de outras áreas, de outros contextos, considerando partes ao invés de algo completo, ao invés de algo transdisciplinar. Ele explica que a complexidade se contrapõe ao modelo reducionista, que é um modelo de pensamento hiperespecializado, reduzido, e ele associa em suas obras com as ruínas da edificação, porque separa os conhecimentos e os fragmenta. Então, a complexidade seria o oposto da simplificação. Pensar como Josué de Castro, pensar como propõe o Doherty, exige pensar como explica Edgar Morin, através da complexidade. Como ela funciona? Ela integra os conhecimentos ao invés de isolá-los. O isolamento vem da simplificação do pensamento. A complexidade resulta da integração dos diferentes saberes. Então, eu uno diversos saberes para pensar de uma forma nova, surgimento, então, de novas faces. Edgar Morin explica, nos Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, caminhos para se pensar com complexidade. E um deles está em alcançar a capacidade de enfrentar incertezas. E isso dialoga muito com a história profissional de Josué de Castro, onde ele buscou, com seus diversos conhecimentos, estudar a fome, entendê-la e enfrentá-la, mesmo que ele não vivenciasse na sua história de vida.
Então, o enfrentamento de incerteza é muito observado em todas as obras de Josué, onde ele vai criticar a fome, propor soluções para que a fome seja superada. O pensamento complexo, de acordo com Edgar Morin, que vai explicar a forma de pensar de Josué de Castro, os estudos do Doherty, é baseado em 3 pilares: numa reforma do pensamento, pensar com complexidade ao invés de uma maneira simplista, unindo saberes arquivados, ou seja, todos os conhecimentos que eu tenho ao longo da vida, incluindo conhecimento cultural, conhecimento social, conhecimento político, ao invés de eu arquivá-los, eu preciso constantemente uni-los para pensá-los com complexidade. Então, eu não arquivo, não fragmento e não me hiperespecializo em algo, mas eu contextualizo um pensamento complexo, unindo os meus diversos conhecimentos. E isso inclui a história de vida do indivíduo, o conhecimento científico, o conhecimento cultural, a responsabilidade social. E, de acordo com Edgar Morin, o pensamento complexo pode ser entendido através de 3 princípios básicos, que é o princípio dialógico, o princípio recursivo e o princípio hologramático. O princípio dialógico do pensamento complexo explica que é preciso compreender a existência da dualidade, ou seja, considerar que termos complementares e antagônicos, contextos complementares e antagônicos existem, coexistem ao mesmo tempo e que eles se complementam. Ou seja, de acordo com Edgar Morin, que traz a ideia epistemológica e fisiológica do pensamento complexo, deve existir uma dualidade das condições antagônicas no seio da unidade, ou seja, elas se complementam. Na prática, como a gente pode observar isso? Um exemplo que eu sempre utilizo é a teoria, a psicologia comportamental dialética. A terapia comportal dialética vai buscar instruir o paciente a entender que não existe extremos, mas que os termos antagônicos como o bem e o mal, o ruim e o bom, eles coexistem, eles precisam ser considerados para se alcançar uma resiliência emocional. Isso é um contexto, muito da psicologia, mas que se relaciona com o pensamento complexo, sobretudo com o princípio dialógico, ao entender que considerar os diferentes termos, as diferentes situações, as diferentes condições como antagônicas, mais complementares, é pensar-se com complexidade. Nas ciências, como isso pode ser observado? Um exemplo é entender que os elementos aparentemente opostos coexistem e são complementares. Por exemplo, na fisiologia, a homeostase coexiste com a alostase. A resposta inflamatória aguda, inicialmente protetora, pode coexistir e é complementar à inflamação crônica, que persiste quando o corpo não consegue restabelecer a homeostase e entra em estado patológico. A fisiologia, que é uma área que foi muito estudada inicialmente por Josué de Castro, antes dele delimitar os estudos para a parte mais da nutrição em saúde pública, da geografia, ela traz uma ideia muito forte na sua teoria, que é a coexistência da estabilidade e da mudança. O funcionamento do corpo, ele é entendido como dinamicamente estável, então ele não é totalmente estável, ele pode oscilar, mas também respeitando a estabilidade. Então há uma coexistência entre termos antagônicos no entendimento do corpo humano, que é algo muito comum, acredito, entre todos nós aqui, em que respeitar esse antagonismo e acreditando que eles sejam complementares, é necessário para se entender como funciona o corpo humano e, consequentemente, estudá-lo e propor intervenções, propícias aos indivíduos humanos. O pensamento complexo também tem um outro princípio, de acordo com Edgar Morin, que é o princípio recursivo. De acordo com ele, há uma relação mútua de causa e efeito entre essas partes, antagônicas entre essas partes complementares. Todos os produtos e efeitos são, ao mesmo tempo, causa e produtores dos que o produz. Ou seja,
todas as condições, fatores, eh, situações têm uma relação de causa e efeito mútua entre si. Isso vai ter um exemplo no livro dele, como condições sociais, condições planetárias, que ele nomeia dessa forma, como a ordem, a desordem, a paz e a guerra. Ele vai trazer esses exemplos mais contemporâneos, cotidianos, para explicar que, de acordo com o pensamento complexo, o princípio recursivo implica considerar que há uma relação mútua de causa e efeito entre esses termos aparentemente antagônicos. Como assim? A ordem precede a ordem finaliza a desordem ela precede a ordem. A paz é alcançada com a guerra e a guerra se vence com a paz. Então, há uma relação mútua de causa e efeito entre os termos aparentemente antagônicos, que, de acordo com o princípio anterior, que é o princípio dialógico, eles vão ser complementares, mesmo que aparentemente sejam antagônicos. Na prática, um exemplo mais, da nossa área, eu trouxe aqui uma aplicação do princípio recursivo nas ciências e uma relação pode ser observada nos mecanismos de feedback que o nosso corpo opera para se manter em homeostase. Nós observamos que a fisiologia humana, ela acontece de uma forma por redes integrativas não lineares, ou seja, não há uma hierarquia entre os níveis de organização, por exemplo, célula, tecido, órgão, sistema, mas há uma codependência entre eles, de modo que uma alteração em alguma dessas áreas, alguma dessas partes, vai desorganizar todo o organismo. Então, o princípio recursivo proposto pelo pensamento complexo pode ser aplicado nas ciências biológicas e da saúde, nos princípios da fisiologia, pelo mecanismo de feedback, mostrando redes correlacionadas, na integração não linear, que é um dos pilares da fisiologia humana, e no exemplo prático, onde a privação de sono pode alterar o humor do indivíduo, essa alteração do humor pode desregular ainda mais o sono, e essa desregulação do sono, que aumenta a privação do sono, altera ainda mais o humor. Então, há aí um ciclo vicioso em que o produto pode ser visto como causador e como efeito dessa rede integrada não linear. Então, de acordo com o pensamento complexo de Edgar Morin, há uma dualidade que precisa ser considerada e uma relação mútua de causa e efeito entre as diferentes partes do todo. O último princípio, de acordo com Edgar Morin, do pensamento complexo é o princípio hologramático. Ele é a soma das ideias do princípio recursivo e do princípio dialógico, onde vai considerar o todo como inseparável de suas partes. E o exemplo que ele traz nos seus livros é, por exemplo, O Homem e a Sociedade. Edgar Morin vai contextualizar a relação do homem no meio social como um holograma, onde as partes representam o todo e o todo é formado pelas partes. Para que isso vai ser importante? Para que o homem que busque pensar com complexidade considere o mundo biológico, ou seja, a condição humana individual dele mesmo, e o meio social em que ele está inserido, incluindo as condições sociais, cultura, linguagem. Então, há uma necessidade de integrar o mundo biológico e o mundo sociológico, de acordo com Edgar Morin. Isso é muito observado nos estudos de Josué de Castro, quando ele vai estudar a fome do ponto de vista nutricional, também utilizando a geografia, a história e a política, entendendo que o mundo biológico e o mundo sociológico são conectados e que eles não podem ser compreendidos de maneira isolada, senão respeitando essa dualidade e essa complementação. Então, o pensamento complexo explicado pelos princípios recursivo, dialógico, hologramático, por Edgar Morin,
traz muito a ideia de pensar de Josué de Castro, que posteriormente também trouxe ideias dos estudos do Doherty. Um exemplo prático do princípio hologramático nas ciências são as propriedades emergentes do corpo, como a consciência, o comportamento, o humor, a memória. Esses são parâmetros, são propriedades muito estudadas pelas pesquisas do Doherty, que buscam avaliar a função, comportamento, a relação do ambiente com esses parâmetros. E eles nada mais são, embora não simples, como tenho falado, propriedades emergentes, que significam, produtos, funções, que refletem uma integração maior, impossível de pensar como resultado de uma sinapse, de uma resposta hormonal isolada. A propriedade emergente é o resultado de uma rede integrada, de sinalização celular, sinapses, respostas hormonais. Então, há uma integração entre diversas partes do corpo, considerando também as características individuais, biológicas, hereditárias, as experiências do indivíduo. Então, as propriedades emergentes representam um exemplo muito prático do princípio hologramático, porque inclui o entendimento do indivíduo como um todo, como não dissociado do meio social, do contexto genético, do contexto epigenético. Isso é muito importante também para o Doherty, que vai considerar os aspectos biopsicossociais na origem da desenvolvimentista da saúde e da doença. Dessa forma, a teoria da complexidade, que propõe o pensamento complexo, traz como desfecho a transdisciplinaridade como uma ferramenta para alcançar o pensamento complexo. A transdisciplinaridade seria a união dos diferentes saberes, diferentes áreas de conhecimento, contexto de vida, cultura, meio social, política, diversas áreas, não só aquelas que aprendemos na academia, pelo contrário. A transdisciplinaridade envolve todos os saberes que o indivíduo tem, que o indivíduo construiu ao longo da vida. E ela justamente respeita essa construção, ao invés de fragmentar e hiperespecializar os indivíduos em alguma área específica. Então, a transdisciplinaridade é a ferramenta do pensamento complexo que propõe unir diferentes saberes, construindo, transdisciplinarizando um pensamento maior, um outro novo pensamento que envolve um conjunto dos diferentes conhecimentos, dos diferentes saberes que aquele indivíduo apresenta. Então, a prática do pensamento complexo é o tecer entre diferentes saberes, e a gente observa isso nos estudos de Josué de Castro, quando utiliza diversos conhecimentos para estudar a fome, para buscar solucioná-la, e também nos estudos do Doherty, que considera o indivíduo como uma parte biológica, no meio social, os aspectos psicológicos, as experiências de vida. Então, traz uma transdisciplinaridade também ao considerar o contexto em que o indivíduo se insere durante as fases do desenvolvimento, bem como as próprias bases teóricas que regem os estudos do Doherty, como os pilares da genética, epigenética, ecologia, plasticidade fenotípica. Então, o Doherty é um outro grande exemplo de transdisciplinaridade, não só no embasamento teórico que ele traz consigo, mas também na prática com os estudos que consideram todo o contexto do indivíduo para entender como aquilo repercutiu sobre a saúde ou sobre a doença que pode ser observada. E aí Edgar Morin, nesse livro dele, dos 7 saberes necessários à educação do futuro, ele encerra falando um pouco sobre questões ambientais, como guerra, clima, alterações do ambiente, e traz a ideia de crise planetária. E ele fala que é muito importante que o homem, como parte da sociedade, não dissociado dela, precisa assumir responsabilidade sobre a crise planetária, que envolve contextos ambientais, contextos sociais, contextos políticos. Isso é importante para o enfrentamento e para mudanças. Isso é muito observado em Josué de Castro, que deu base para o Doherty, quando ele vai entender a fome, buscar
está inserido no entender a fome e buscar maneiras de solucionar e de superar a insegurança alimentar, mesmo que ele não fosse submetido à fome, mas ele se sensibilizava pelo contexto que os outros indivíduos, os outros habitantes do Brasil estavam inseridos. Então ele assumiu uma responsabilidade social e científica ao estudar a fome, denunciá-la e buscar soluções para ela, denunciando como mazela social e responsabilidade do poder público. Aqui eu trago uma referência que dialoga muito com as ideias de Edgar Morin na aplicação das ciências médicas e da saúde. Então, só uma sugestão de leitura para quem queira aprofundar um pouco sobre a relação do pensamento complexo nas ciências, considerando que ele tem uma influência muito forte, esse pensamento complexo, de Josué de Castro e do Doherty. E aqui as principais referências dessa apresentação posso disponibilizar caso alguém precise. Eu encerro a apresentação com essa frase de Josué de Castro, que diz que os ingredientes da paz são o pão e o amor. Obrigada. Oi, Eulália. Primeiramente, né, mais uma vez aí, tá a luz bem no meu rosto, agradecer a sua participação e, assim, parabenizar pela fluidez e pela capacidade de transmitir o conteúdo de uma forma bem clara, tá? Que, assim, não é um conteúdo tão fácil, tão explorado para a gente, assim, no mundo da pesquisa. Então, te parabenizar primeiramente, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou abrir para as perguntas externas, onde eu vou abrir primeiramente para o professor Raul, tá? E aí depois a gente tem Joaci e Érica, e depois eu faço as minhas perguntas, que eu tenho duas para você, tá bom? Pode abrir, professor Obrigada. Raul. Deixa eu não sei tirar essa mãozinha daqui. Bom, entendo que a mãozinha depois eu tento tirar. Mas, primeiro, eu quero parabenizar a Eulália. Eu nem preciso fazer isso, porque eu vejo a Eulália todos os dias. Ela é uma estudante brilhante, sempre foi, né? Com uma capacidade grande de síntese, uma grande absorção de conhecimento. Ela é ávida por isso, ela gosta do que faz, e gostando do que faz, ela faz bem. Então, eu me lembro, quando ela chegou no meu laboratório, não é, o primeiro contato que ela teve foi com Doherty, porque o laboratório é plasticidade fenotípica, né? Estudos em nutrição e plasticidade fenotípica, né? E depois eu fiz questão dela ter um contato que ela já tinha, mais ou menos anterior, com Josué de Castro, e depois com Edgar Morin, que, ao meu ver, isso complementaria aquilo que eu já estava percebendo nela, né, que é essa capacidade incrível, né, vamos dizer assim, de uma afinidade, uma empatia com a ciência, né? Então, eu acho que e desde aí, né, ela tem o jeito dela, e entender esse jeito também foi para mim um desafio, e eu acho que a gente se deu bem por aí, né? Então, tudo que ela faz e é muito bem feito, né? E é por isso que essa apresentação, que não é uma apresentação simples, não é, todo mundo pode ver, né? Que falar de José de Castro de uma forma que quase ninguém fala, porque fala da parte muito mais política de José de Castro, mas José de Castro é um cientista pernambucano, um dos maiores cientistas do Brasil, né? Foi uma das figuras mais importantes do Brasil, que pouca gente sabe. Se eu perguntar aí a todos vocês quem conhece Josué de Castro a fundo, eu acho que pouca gente vai dizer que conhece, se for sincero, né? Falar do nome, tudo bem, mas a Eulália vai mais além. Ela conhece, e depois de ter estudado, de ter discutido, de ter apresentado, ela vai fundo naquilo que ele tem de mais importante, que foi o início da vida dele, que deu tudo que deu depois, que foi
ele como médico e fisiologista, né? Então, a partir dali é que ele foi entender a verdade. Então, a questão transdisciplinar era uma prática, embora ele não conhecesse, isso foi um conceito que foi Jean Piaget que deu, que fez, que elaborou, né? E depois isso ficou mais conhecido, né? Porque todo mundo conhece multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? Mas transdisciplinaridade, eu acho que Josué de Castro conheceu na prática, na medida em que ele pegou várias ciências e aí ele deu a origem a coisas totalmente distintas delas, com a própria metodologia, com tudo que se conhece dele. E ele é um bom exemplo, né, que nem o Doherty atualmente conhece, pouca gente no Doherty no Brasil conhece, sabe? Que nós temos um dos cientistas mais importantes, sem saber que era, no Doherty. Então, Eulália é capaz de trazer isso tudo e, para completar, uma visão extraordinária sobre Edgar Morin, que eu acho que ela ainda vai melhorar mais ainda com o tempo. E aí minha pergunta para ela, para não ficar... Porque se eu for falar sobre Eulália, são conversas diárias, né? Ela foi para a Espanha, mas eu estou com ela todos os dias. Nunca deixei. Ela quis me deixar, mas eu nunca deixei ela. Aliás, eu sempre deixo meus estudantes livres para fazer o que quiser. Quer fazer merda, faça. Mas eu nunca deixei ela. Então, eu converso com ela todos os dias. Todos os dias. E essas conversas são as conversas melhores do mundo. Como eu tenho conversas com os estudantes mais antigos, né? Como, por exemplo, Sandra Lopes hoje não é mais estudante, é uma professora e tal, mas já foi minha estudante e até hoje converso com ela, né? A gente troca ideias. Agora, Eulália é simplesmente muito, muito, muito aplicada. Eu acho que ela vai, se ela tiver, eu já disse a ela, se ela for humilde, se ela for, digamos assim, uma empregada da ciência, ela vai longe, vai muito longe. Aí, Eulália, eu quero saber agora, atualmente, depois eu vi a apresentação de Natália, né? A Natália falou um bocado de coisas aí, né? Microscopia eletrônica e não sei o quê, e não sei o quê. Eu quero saber, para você, o que foi mais importante desde o dia que você entrou no meu laboratório até hoje, que você está na Espanha com um dos grandes pesquisadores espanhóis, que é o professor José. Eu queria saber o que foi importante para essa base. Se a minha cachorrinha deixar, viu? Que ela está querendo falar também, viu? Um beijo aí. Pronto, essa é a minha pergunta. Obrigada, professor. Eu não vou falar muito do professor Raul, porque senão a gente passa horas falando. Todo mundo sabe que o professor Raul é uma pessoa muito importante para mim, na ciência, na vida, como uma figura de referência para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa. E a minha resposta, professor, envolve tudo que a gente construiu juntos desde que eu cheguei no grupo de pesquisa. As primeiras coisas que o senhor me pediu para fazer foi ler literatura, livros, de literatura, Paulo Freire e depois Josué de Castro e por aí vai. Então, essa ideia de cultura foi muito importante para mim, porque eu trago agora aqui na Espanha um conhecimento melhor do meu país, de onde eu vim, dos cientistas da minha região, das músicas, das obras, que isso foi muito conversado com a gente. O senhor até me falava sobre receita, sobre culinária. Isso é muito importante para um pesquisador, porque ser cientista envolve muitas outras coisas. Você não pode ser apenas uma pessoa dedicada à ciência sem conhecer, sem ter visão de mundo, visão cultural. A ciência é também comunicação, com outros pesquisadores, com outros grupos, com outros países, e eu observei que, tanto no México quanto aqui na Espanha, trazer a ideia de ciência, mas também de cultura,
de amor ao país e ao grupo de onde a gente veio é muito respeitado e é muito considerado quando a gente está em um ambiente novo. Quando a gente vai falar dos nossos conhecimentos, da nossa experiência, trazer com a gente, um respeito pelo nosso país e uma ideia de grupo de onde a gente veio é muito importante, é muito validado e muito respeitado aqui. Obrigada, Eulália, pelo seu retorno, pela sua resposta, e acredito que o professor tenha ficado aí, gostado dessa resposta, tá certo? Ezequias, eu vou fazer a sua pergunta quando todo mundo aqui da fila acabar, tá joia? Então, agora eu vou passar a palavra para a Joaci. Mas aí, Joaci. Muito tempo. Assim, muito bom te ver. Tô com saudades e espero que a gente se veja em breve. Muito obrigada pela pergunta e acho muito interessante, porque ela conversa muito com Josué de Castro e com Edgar Morin. Primeiro porque Josué, ele vai denunciar a fome como uma mazela social, e aí a gente entra na tua pergunta que traz a guerra também como uma mazela social, e conversa com Edgar Morin, porque nos livros que ele fala sobre o pensamento complexo, sobre a educação do futuro, ele vai trazer que a crise planetária inclui a guerra, por exemplo, problemas ambientais, e que eles precisam ser considerados para se alcançar uma educação de qualidade e uma forma de pensar com complexidade. Então, ambos esses pensadores corroboram com essa ideia de que a guerra vai sim interferir no indivíduo. Ela não deixa de ser, ela é um grande estresse, inclusive, já trazendo para essa ideia do Doherty como um fator
social, um fator externo, que pode influenciar o desenvolvimento do indivíduo, pode causar problemas psicológicos, pode causar estresse social, pode causar também morte. E a ideia de Edgar Morin fala muito sobre a guerra como um produto de uma crise planetária que é de responsabilidade de todos. Então, embora nós aqui do Brasil não estejamos sofrendo ainda os reflexos dessa guerra, denunciar o que está acontecendo, se sensibilizar pelo que está acontecendo, é responsabilidade nossa, porque nós, enquanto indivíduos, estamos inseridos na sociedade. E aí eu gostei muito do que tu trouxe no início, sobre a relação do ser humano e sociedade, porque isso é uma coisa que eu estava lendo em um livro de fisiologia. Eu vi uma linha de níveis de organização que vão de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos e o conjunto de organismos, a sociedade. Então, é impossível entender o organismo dissociado da sociedade. Portanto, além das repercussões sobre a saúde, sobretudo mental, sobre a segurança alimentar, sobre a segurança social desses indivíduos que correm risco, há uma ideia aqui que deve ser enfatizada, que é a responsabilidade social que nós temos que ter nesses problemas que envolvem o planeta. Obrigada. Obrigada, Joaci, pela pergunta. O professor Omar está aparecendo aí. Professor, quer fazer algum comentário? Tudo bem? Eu gostaria, infelizmente tem muito barulho, não sei se dá para... Me conectei de um café, dá para escutar? Estamos Sim. conseguindo. Me desculpo por isso, mas queria rapidinho, Eulália, parabenizar você pela capacidade de amarrar esses conceitos que aparentemente são separados, né? Isso é realmente complexo, como a filosofia de Morin. Sim. Eu gosto muito como você apresenta, acho que é a segunda vez que eu assisto, você cada vez melhora mais. Também agradecer você lembrar de nós, de convidar para participar nas suas palestras. Fico muito orgulhoso de haver tido você, não sei como falar, que você esteve aqui com a gente no México um tempo e orgulhoso de seu destaque por todo canto, né? Uma perguntinha só com respeito à geografia da fome. Você mostra lá as regiões, acho que são 5. Você tem lá o litoral, que está em primeiro e segundo lugar, o norte e nordeste. Eu achava que no litoral, perto do mar, tinha menos problemas de desnutrição. Acho que essa parte da Paraíba e de Pernambuco, na costa, tinha mais problemas de saúde. Eu compreendi isso. Pode falar. Eu não sei se deu para entender. Eu achei mais para o interior que estava um pouquinho menos, como dizer, menos comprometida a nutrição. É isso. Na parte do mar, na costa, era mais problema de desnutrição ou não foi? Ou entendi mal? Isso, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu sempre fico muito feliz quando converso com o senhor, quando vejo sua presença nas minhas palestras, e eu aprendo muito com o professor Omar, não poderia deixar de dizer isso. Foi meu orientador no México e a gente segue em comunicação constante, sempre me ajudou muito, nos meus primeiros artigos, nos experimentos, então muito do que sou tem essa influência do professor Omar durante o estágio que eu fiz no México. Então, muito obrigada por estar aqui, professor.
Tem sim essa relação que o senhor falou. Esse mapa que eu mostrei foi o primeiro mapa da fome, e aí traz esse comprometimento maior no litoral, mais do que na região centro-oeste. Porém, atualmente a gente já tem outros mapas. O Brasil saiu do mapa da fome, mas tinha recentemente voltado, e aí os mapas atuais, têm outras regiões diferentes das primeiras que foram pensadas por Josué de Castro. Então eu acredito que as condições da fome mudaram um pouco da época que ele fez esse primeiro mapa da fome para atualmente. Por sorte, nós saímos novamente do mapa da fome, e eu espero que a gente permaneça superando essa insegurança alimentar constantemente. Muito obrigada pela sua pergunta, professor. Obrigado, Lália. Sobretudo que o Brasil produz tanto alimento, não pode ser possível, né? Que uns anos atrás a gente estava voltando para o mapa da fome, né? Então, parabéns. Muito obrigado Obrigada, professor. Um pelo abraço. convite. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra para a Érica, que está aí com o númerozinho 4, mas ela já estava com a mão levantada há um tempo, aí ficou caindo e voltando. Então, Érica, você pode fazer sua pergunta, tá? Boa tarde. Eu gostaria de começar parabenizando, né, Eulália, pela excelente condução da aula de hoje. Trouxe reflexões muito importantes, né, e necessárias para o nosso cotidiano. A forma como a perspectiva Dourad ela foi apresentada ampliou o nosso olhar sobre como essas experiências iniciais elas vão influenciar ao longo de todo o desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo, dialogar com, né, o José de Castro nos faz compreender como a fome vai além do biológico, né, como uma questão realmente social, cultural. Esse debate de hoje, essa aula de hoje, ela também se aproxima muito com a minha linha de pesquisa, né? Toda vez que eu estou assistindo as aulas, eu sempre lembro bastante sobre o meu campo de pesquisa, que é basicamente a gente, nas creches do nosso município, a gente avalia também como a alimentação na infância, ela impacta diretamente o desenvolvimento infantil, né? Especialmente ali em contexto de vulnerabilidade social. Diante disso, eu gostaria de perguntar, né, como você, Eulália, acha que o Dourad, ele dialoga juntamente, né, com a visão de Josué de Castro sobre a fome, considerando essas relações entre tanto os determinantes biológicos e sociais, quanto também no desenvolvimento infantil das crianças. Obrigada, Érica, pelos parabéns e também pela pergunta. É muito interessante sua pergunta. Eu acho sempre necessário ampliar a ideia do Dourad para as questões sociais, porque é muito importante de ser considerado, principalmente em algumas fases específicas. Falando um pouco do neurodesenvolvimento, que é algo que eu tenho mais afinidade, a gente vai observar uma forte influência do contexto social na primeira infância e na puberdade para a fase adulta, de modo que o meio em que aqueles indivíduos estão inseridos vai repercutir sobre, na primeira infância, quais habilidades ele vai desenvolver, então se ele vai ter mais afinidade por matemática, por música, então as sinapses vão estar sendo formadas ali, e a mielinização vai ocorrer muito, e a forma como o meio estimula aquele indivíduo lá no início da vida vai repercutir sobre como ele vai gostar, quais vão ser as preferências dele e o que é que ele vai se dedicar futuramente. De modo similar, na puberdade para a fase adulta, vai estar ocorrendo uma outra poda sináptica e fechamento de circuito. Então, a interação com o meio nessa fase, se estressante, se com negligência, com violência, pode impactar a formação da personalidade daquele indivíduo, que vai estar relacionado com distúrbios de personalidade, depressão, que são transtornos de humor, também transtornos de ansiedade, mas particularmente transtornos de personalidade. Então, o meio social, não só o meio familiar, mas a escola, o ciclo de amizades, as relações pessoais no geral, vão ser importantes ao longo de todo o desenvolvimento do indivíduo, mas vão exercer influências
muito significativas na infância e na transição da puberdade para a fase adulta. Obrigada, Eulália, mais uma vez. Gente, eu vou juntar uma pergunta minha com a pergunta de Paula, que não está podendo falar, tá certo? E depois eu vou para de Ezequias, e logo em seguida é você, tá, Tziri? Eulália, eu queria te fazer uma pergunta da seguinte maneira: o Brasil, né, hoje, para você, ele se afasta ou ele se aproxima mais das ideias de Josué de Castro? E hoje, com essa transição nutricional que a gente passa, né, que a gente já tem aí as questões de doenças crônicas por excessos alimentares, que é o contrário do que a gente via mais na época de Josué de Castro, por exemplo. Então, como é que esse pensamento dele se encaixaria atualmente? Você acha que continua a mesma linha de raciocínio desse impacto social, né, refletindo aí em estado nutricional, alimentação da população, ou você vê uma mudança de pensamento? Primeira pergunta é essa. Obrigada, Natália. Deixa eu lembrar a primeira pergunta. Sim, eu acho que a gente se aproxima mais da ideia do Doherty e das ideias de Josué de Castro. Eu penso que, ao menos no Recife, aí na UFPE, o professor Raul tem organizado um movimento muito importante de trazer Josué de Castro ao discurso sobre Josué de Castro no nosso grupo. Também eu já observei, já vi algumas palestras de outros grupos de pesquisa do Doherty falando sobre Josué de Castro, enfatizando a relação dele com o Doherty. Então, eu penso que sim, a gente tem mais essas ideias e a gente reconhece um pouco mais Josué de Castro atualmente, se comparado com a minha época da graduação, que eu estudei um pouco, mas a maioria das pessoas não conhecia. E penso também que a gente contribuiu. Nós temos 2 artigos que a gente fala sobre a relação de Josué de Castro com o Doherty. Então, eu penso que, pelo menos, nosso grupo tem feito um movimento muito importante para falar da relação de Josué de Castro com o Doherty e trazer essa relação, divulgar essa relação para a comunidade científica. Penso que a gente se aproxima mais do que antes. E com relação à outra pergunta, que é sobre a transição nutricional, eu penso que ela pode se conectar com as ideias de Josué de Castro e também do Doherty, na parte em que vimos que um ambiente subnutrido durante o período gestacional pode programar metabolicamente aquele indivíduo para um fenótipo poupador de energia que em fases futuras tende a ter mais risco para doenças metabólicas e cardiovasculares se exposto a um ambiente hipernutrido. Isso pode ser muito o que está acontecendo com a gente. A gente saiu de fases de subnutrição, estamos em fases de transição nutricional, e se esses indivíduos anteriormente foram expostos a ambientes de subnutrição, eles têm mais tendência a criar fenótipos obesogênicos, de desregulação metabólica, agora, quando são expostos a alimentações hiperlipídicas e hipercalóricas que temos observado. Tá, joia. Eu vou emendar, então, com a pergunta de Paula, tá? Então, assim, primeiramente, ela queria trazer que a palestra trouxe de forma brilhante o papel da estrutura social na fome e as relações aí com o Doherty. E aí, na época, o foco principal aqui dos estudos era relacionado à fome. Trazendo para o contexto atual, você acha que o modelo atual de sistema alimentar, né, de modo globalizado, contribui para a desnutrição quantitativa associada à obesidade que o mundo vive? E seria possível usar as ideias, né, de Josué de Castro para ajudar a reduzir isso? Então, é um pouco um conjunto a minha pergunta com a dela. Eu penso que as ideias de Josué de Castro, sim, exato, eu ia falar isso, Paulinha, sim, dão base para entender que a fome, na verdade, o estado de subnutrição não é apenas quantitativo, mas qualitativo,
Então, quando ele faz o mapa da fome, lá nos primeiros estudos, ele traz essa classificação de subnutrição qualitativa. Então, essa base teórica de Josué de Castro pode sim contribuir para que a gente compreenda que, atualmente, o alcance das necessidades energéticas diárias não necessariamente se associa ao aporte suficiente de nutrientes. Então, a qualidade desses nutrientes ou a quantidade de micronutrientes que eu estou conseguindo com aquela alimentação que eu tenho. Então, eu penso que sim, os sistemas alimentares atuais corroboram para essa qualidade baixa dos nutrientes, embora quantitativamente satisfatórios, e que Josué de Castro pode sim nortear essa compreensão e também intervenções aplicadas a esse contexto, porque ele traz lá anteriormente que a subnutrição não necessariamente é a quantidade insuficiente, mas pode ser também a qualidade. Obrigada pela pergunta, Paulinho. E aí eu vou finalizar com a última pergunta minha, tá certo? Que agora é mais com relação ao pensamento aí complexo. Eu vou trazer da minha experiência, que realmente essas discussões em si, na minha experiência prévia, não haviam, né? Então a gente se bitola muito ali a parte mecanicista, biológica, fisiológica. E aí eu queria saber da tua vivência, porque tu tem experiência no México, agora na Espanha, aqui no Brasil, enfim, se na área da pesquisa realmente é assim, tá certo? Você acha que esse pensamento complexo, ele muda claramente a forma que a gente vai interpretar os nossos achados, por exemplo, ou que não, ou que a gente estaria assim mais bitolado à parte científica, biológica da coisa, e que esse pensamento complexo ele fica mais ali escanteado, apesar de se a gente for aprofundar, a gente consegue associar, como você demonstrou nos exemplos que você trouxe ali de cada princípio. Então, assim, da tua vivência, é discutido sobre isso em outros lugares, por exemplo? Você vê isso na prática? Obrigada, Natália. Eu acho que é totalmente conectado a ciência que a gente busca fazer com a teoria da complexidade. Vou tentar explicar na prática como eu encontro isso diariamente. Nos artigos, por exemplo, é muito respeitado você conectar o comportamento com mecanismos, com experimentos moleculares, com análises celulares, ou seja, diversos níveis de organização do corpo sendo considerados para explicar uma ideia. A gente publicou um artigo que fizemos um estudo do metabolismo energético e nós utilizamos análise celular por microscopia, experimentos moleculares por PCR, experimentos bioquímicos na dosagem do sangue, análise de comportamento, e usamos todos esses níveis de organização para entender como o metabolismo energético era modulado através de uns modelos experimentais que fizemos. Então, penso que a complexidade se aplica totalmente quando a gente busca entender o modelo experimental de forma holística e também criando uma perspectiva translacional de como aquele modelo experimental pode ser aplicado no contexto dos humanos. Então, é muito importante que a gente tenha esse pensamento transdisciplinar para interpretar os achados, para entender que eles não estão dissociados, então, uma repercussão em uma determinada região do corpo, um resultado de um teste específico, ele vai estar correlacionado com uma rede integrada não linear que rege o desenvolvimento, que rege o funcionamento do corpo. E eu preciso entender isso para explicar os meus achados, e se estou fazendo um estudo pré-clínico, preciso entender como isso se aplica no modelo e como pode repercutir para o contexto humano. Tá, e assim, só para terminar, e na tua experiência de vivência de diferentes países, você vê essa discussão também do pensamento complexo, não falando agora sobre aspectos biológicos e fisiológicos, tá? Mas falando realmente aí dos princípios, por exemplo, você vê os grupos discutindo isso ou não? Não, eu sei que o professor Omar conhece, porque ele sempre vem às palestras e eu já conversei um pouquinho com ele sobre isso, mas aqui na Espanha, o pessoal não fala muito, não.
e fala muito sobre Paulo Freire, e que traz um pouco dessa visão de reforma educacional, mas Edgar Morin não, Não, embora né? seja aqui pertinho, né, da França. Eu vou então fazer a pergunta de Ezequias, tá, pessoal? E aí a gente abre para os áudios novamente, tá certo? Então, Ezequias, ele perguntou assim: Josué de Castro traz essa importância do olhar para os DSS e sua modulação do organismo. Tendo em vista isso, como a plasticidade fenotípica explica a fome e desnutrição, ou melhor, os limites entre a adaptação biológica e a injustiça social, principalmente reconhecendo as vulnerabilidades e barreiras, como, por exemplo, populações em situações de rua. Eu não sei se você está com o chat aí aberto, porque está no chat a pergunta dele, não sei se a forma que eu estou lendo está deixando claro para você, é o questionamento, tá certo? Mas acredito até que você já tinha falado um pouco dessa interação aí nas outras respostas, então seria aí como a plasticidade fenotípica explica essa fome e desnutrição ou esses limites aí da adaptação biológica e injustiça social. Seria esse link aí, mais ou menos. Certo. A adaptação biológica, de acordo com a plasticidade fenotípica, ela baseia-se em alguns pilares, por exemplo, elasticidade e plasticidade. Um estressor ambiental, e aí pode ser fome, injustiça social, os DSS no geral, ou outros fatores mais graves, como privação de oxigênio, trauma durante o parto, enfim. Um estressor ambiental, ele precisa ser capaz de interagir com o organismo e ultrapassar o limiar de elasticidade daquele tecido. Por exemplo, eu trabalho muito com asfixia, em ratos e particularmente no cérebro, esse modelo que eu utilizo, ele é suficiente, eh, em quantidade de tempo e força de agressão para ultrapassar a elasticidade do cérebro, promovendo a resposta plástica. A elasticidade é uma propriedade dos tecidos. Quando ultrapassada, o tecido se modifica e ele não retorna à origem. A adaptação biológica dos fenótipos segue essa ideia. Se for morfológica, o tecido ele sofreu um estresse que rompeu a elasticidade, ultrapassou e causou uma resposta plástica. Se funcional, a gente pode ver que limiares de sinapses, de redes neurais foram ultrapassadas, houve adaptação de receptores, que se tornaram hiporresponsivos, hiperresponsivos, resistência hormonal, então há diversos fatores associados à adaptação biológica, tanto em nível morfológico quando a gente fala de funcional, em que o constante estresse com o meio pode interferir no funcionamento do organismo. Certo, Ezequiel. Se ficou qualquer dúvida, você pode complementar aí no chat, que aí eu falo para ela mais uma vez, tá bem? Obrigada. Então, agora a gente vai voltar para as perguntas aqui de áudio, tá? Atziri, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿puedes hablar ahora, vale? Y gracias. Bueno, pues principalmente agradecer la presentación de Eulalia. Me dio mucho gusto que entendí la mayor parte de la presentación. Bueno, pues mi pregunta, y considerando que el derecho a la alimentación sigue sin garantizarse para todos, pues si el hambre causa pobreza y la pobreza causa más hambre, ¿cómo se aplica el principio recursivo que vimos antes en la obra de Josué de Castro? ¿Y qué fue lo que él propuso para romper este ciclo? Gracias por tu pregunta. Me gustó mucho este ejemplo que has traído acá, porque era algo que no había notado. Hay una relación de causa y efecto entre pobreza y hambre, y eso es fantástico. Muchas gracias por dividir con nosotros. Josué de Castro hizo políticas públicas. Él era un diputado en su época, entonces
Mientras estudiaba el metabolismo, la nutrición, también hacía políticas públicas como estrategias nutricionales, de seguridad alimentar, y algunas de estas son presentes hasta hoy. Estas políticas públicas eran basadas en fornecer emancipación económica, condiciones económicas para que las familias pudieran adquirir sus alimentos y también permanecer produciendo. Entonces, en algunas de las obras de Josué es probable que encontremos reforma agraria como una de las posibilidades de superar la inseguridad alimentaria. Yo creo que sea así por las políticas públicas que tuvieron una influencia muy gigantesca de Josué, y hasta hoy hablamos mucho de él en la nutrición y salud pública. Muchas gracias. No sé si se te pareció bien esta respuesta. Sí, ¿todo bien, Sí, Atsiri? ¿Sí? sí, todo bien. Tenía otra pregunta, ¿la puedo hacer? Sí, sí. Sí, claro. Sobre los mecanismos recursivos, todos los, como el ejemplo del sueño, todos los mecanismos recursivos son malos, como el ejemplo del sueño, o existen feedbacks o algo así que los llamaste, positivos, benéficos en la ciencia. Buena pregunta. Déjame pensar. No, yo creo que, por ejemplo, si te expones a una cosa que te alegra, es probable que tu sistema de recompensa también se quede adaptado al estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando un ambiente hace bien a nosotros, una relación, alguna cosa, un hobby, es probable que tu sistema de recompensa perciba aquella cosa como algo bueno y te quede con más ganas de continuar haciendo. Si tienes hábitos saludables, consecuentemente vas a tener más salud. Y si tienes más salud, podrás hacer más actividades físicas, podrás hacer más cosas. Entonces creo que sí hay una relación de causa y efecto también para cosas buenas en la salud. Muchas gracias y un placer Gracias estar a ti. aquí escuchando la presentación. Mucho gusto. Graças Igualmente. a ti. Então, agora a gente vai passar para Alexandro ou é Alejandro? Alexandro? Alexandro, Alexandro, vale. Bienvenido. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero que nada, pues parabéns, Eulalia. Gracias. La explicación fue muy clara y pues sí, fue entendible. Pues mi pregunta es que ¿cuáles fueron los principales pasos de José de Castro para alcanzar la seguridad alimentaria en Brasil? Gracias, bienvenido. Josué de Castro hizo políticas públicas como yo había contestado a Janet, creo que sea así. Las políticas públicas basadas en promover emancipación económica, fornecer subsidios para que las familias pudieran alcanzar sus alimentos y, consecuentemente, la seguridad alimentaria. Entonces, hay una influencia muy fuerte de Josué de Castro que se concluyó con políticas públicas, pero creo que todo el estudio de mapear la hambre, intentar comprenderla fisiológicamente, socialmente, también ayudó para que las políticas públicas subsecuentes pudieran ser construidas. Entonces, si me preguntas el legado de Josué de Castro, pienso que es científico y también
las políticas públicas que fueron hechas después. Muito bom, obrigado. Gracias. Ade. Então agora a gente vai para Anaeli. É assim que fala? Anaeli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, quiero felicitar a Eulalia por su presentación y pues aquí estoy, pues creo que sí le pude entender un poco a la presentación. Y sobre ahí pues me surgió lo de la pregunta de que cómo fue que Josué Castro influyó las ideas en la creación política. Y públicas sobre lo alimentario. Muchas gracias. Bueno, Josué de Castro también era un político, entonces efectivamente ayudó la creación de políticas públicas con su profesión política. También ayudó la formación de políticas públicas mientras estudiaba la hambre y buscaba comprenderla, cómo se comportaba en distintas partes de Brasil. Eso fuera importante para que el sistema, el poder político pudiera pensar cuáles males nutricionales atingieran determinada región. Entonces, no pienso que fuera algo trivial. Y la influencia de Josué de Castro sí concluyó en las políticas públicas que él mismo hizo mientras político, y también con su legado científico de intentar comprender la hambre y cómo eso sí repercutió en la creación de política en su época y después, hasta ahora. Gracias. Solamente para complementar la respuesta de Eulalia, estoy leyendo aquí un poquito y Josué de Castro ha ayudado a establecer el salario mínimo de las personas de Brasil, por ejemplo, que es una gran conquista para acceder a los alimentos, ¿vale? Entonces es muy importante el acceso a alimentación. También ha participado de la Sociedad Brasilera de Alimentación, entonces en las políticas públicas de alimentación, como acceder al alimento, no solamente en cantidad, pero también en calidad. Entonces, en todo esto está involucrado y ha ayudado a crear estas políticas, ¿vale? Entonces, para Brasil es muy importante y es un retrato, inspiración para todo el mundo también, ¿ok? Agora acho que a gente já respondeu as perguntas dos três, então vamos passar agora para a Cristiane. Pode falar, Cristiane. Olá, boa tarde. Parabéns, Eulália, pela explanação magnífica da sua aula. Sempre para mim é coisa nova, assim, e foi muito interessante. Ainda não consigo assimilar tudo, mas tentei pegar o máximo. O que eu queria te perguntar é se existe alguma relação entre o efeito, né, biológico da fome, né, e com o distúrbio comportamental alimentar, faz, por exemplo, bulimia ou anorexia nervosa, se existe alguma interação, né, entre esse modo biológico e sociológico de uma circunstância e dessas outras que agora seria da época que a gente conhece moderna, né? Então, se o metabolismo ficaria, vamos dizer assim, alterado em função da fome e que pudesse até talvez predispor no futuro a desencadear uma situação dessa de distúrbio alimentar comportamental. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane, pela pergunta. Eu acho muito interessante. Eu não conheço nenhum estudo que relacione diretamente a fome com esses transtornos alimentares, mas acredito que, se a gente for olhar pela parte holística da situação,
pode ser que haja uma interação, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, já que a fome desregula o metabolismo, deixa o indivíduo em um estado de subnutrição e isso, consequentemente, pode interferir na resposta hormonal. Isso, consequentemente, vai interferir e predispor uma série de doenças. Não sei dizer se transtornos alimentares, como os que você citou, bulimia, anorexia, mas que o indivíduo fica suscetível a outras condições, a outras patologias, isso certamente já é bem estabelecido. Eu vou pesquisar essa sua pergunta e mando lá no grupo se eu encontrar alguma informação. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Eula. Eu que agradeço. A gente vai agora para a participação de Pedro Romero. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. Olá. Escuta bem? Sim, É, muito bem. eu quero agradecer a invitação do Eulália, professor Raul, Josi. Muito obrigado pela invitação. Eu creio era muito imperdível a apresentação. Parabéns, Eulália. Você falou muito bom a apresentação, muito certa, sempre, muito correto, certo? Parabéns para você. Eu tenho a dúvida, não? Eu escutado de Josué do Castro e eu quero saber, no contexto histórico do Brasil, é muito parecido ao contexto histórico do México, certo? Sim. Você crê que as políticas públicas ou a ideias de Josué do Castro podem ser aplicáveis no contexto mexicano? Gracias, Pedro, por tu pregunta y por tu presencia acá. Pedro fue un amigo que yo hice en México y hasta hoy trago conmigo, tanto en la ciencia cuanto para la vida. Muchas gracias. Y yo creo que las ideas de Josué de Castro pueden ser aplicadas parcialmente al México. Yo creo que las ideas generales sí se pueden ser aplicadas cuando consideramos el medio social, las condiciones nutricionales como obligatorias del poder público hacer algo, entonces una responsabilidad pública frente a eso. Pero yo creo que Josué de Castro habló algo muy importante en sus libros cuando ha dicho que es muy importante que cada país tenga un estudio metabólico propio, que entienda sus condiciones regionales de alimentación, que comprenda la cultura de su pueblo. Entonces, yo creo que puede ser que algo sí se pueda aplicar, pero pienso que más para estimular que en México pueda hacer un rastreo de su pueblo, de sus condiciones, y que las políticas públicas sean muy propicias, muy propias de pueblo, de las condiciones de pueblo mexicano, y si se fuera semejante, sí creo que puede ayudar mucho. Y extraño a México, espero volver. Muito obrigado, Lália. Muito, muito interessante sua palestra. Parabéns. Muchas gracias, amigo. Eulália, a gente ainda tem mais uma pergunta aqui no chat, tá bem? Que é de Tá Maria certo. del Rosário. Então, ela te deu boa tarde e aí ela fez um questionamento. Se a fome é um problema de insegurança alimentar, certo? Que se constrói, que não é um fenômeno natural. Então, a política de saúde pública, ela deve focar mais no período de gestação, inclusive aí para evitar enfermidades futuras.
Eu acho sim importante que as políticas públicas possam focar nas fases críticas do desenvolvimento. Isso é um dos temas dos nossos estudos Doherty. Quando a gente estuda o período de lactação, por exemplo, a gente busca translacionar isso para o contexto humano, sugerindo que políticas públicas, intervenções nutricionais possam ser pensadas nessa janela crítica. Embora não seja a única fase que eu julgo importante, todas as fases têm um certo nível de desenvolvimento que pode ocorrer. A gestação é uma fase muito crítica, está dentro dos primeiros 1000 dias, então o desenvolvimento lá ocorre de forma muito intensa, então políticas públicas mais associadas à gestação são requeridas, são necessárias, e aqui no Brasil não tem muitas. Eu estou vendo agora que eu acho que é do México, Maria do Rosário, não sei como é aí no México, mas aqui no Brasil a gente precisa sim, dessas intervenções na fase gestacional, considerando essa relação do desenvolvimento precoce e o surgimento de doenças futuras. Muito obrigada, Maria do Rosário. E hoje em dia a gente já tem até alguns estudos falando muito dos 1.100 dias, na realidade agora, que seriam começar essas intervenções, né, nutricionais, alimentação saudável, estilo de vida saudável, 100 dias antes da concepção. Então, é pensando já na saúde das gerações futuras, não apenas durante gestação e lactação, mas até mesmo aí durante a fase de pré-concepção, tá? Então, isso é muito importante, tá bem? Sim. Vou voltar aqui a palavra para o professor Raul. Eulália, muito importante a sua palestra, sempre você sabe o quanto eu tenho um interesse muito grande em divulgar a cultura entre os estudantes e entre aqueles que fazem ciência, né? Particularmente aqui em Pernambuco, mas no Brasil também. Você sabe que eu sou do Doherty. Eu tenho sempre, nos meus artigos, tentado inserir aspectos da cultura brasileira e que repercutem mundialmente, né? Você sabe também que as pessoas às quais eu envio meus alunos são geralmente pessoas muito cultas, que conhecem a sua cultura. Um deles está aqui do meu lado. Amo ele. Ele sabe que eu o amo. É um filho que eu escolhi ter, né? Embora que já seja um adulto, né? Um homem já, um cientista de cancha, mas e ele tem uma cultura muito grande. Eu acho que vocês que foram para o México aproveitaram muito a cultura de Omar. A gente discutia muito quando estava na França e depois, mesmo no México. Então, a questão cultural é uma questão extremamente importante. Mas eu quero mexer com o povo aqui. Aqui tem 2 pessoas, agora 3, que é você, Natália e Paula Brielle. Mas eu não sei se Paula parece que não pode falar, não é? Está com algum problema. Enfim. É que eu estou com um paciente aqui, ó. Ok. Mas eu quero falar uma coisa que era um projeto meu, não é? Que é um projeto que eu amo muito, e o México tem muito a ver com essa história, que é a questão de Câmara Cascudo, né? Câmara Cascudo é um dos cientistas brasileiros. Ele era do Rio Grande do Norte, é um potiguar. Gostaria muito que João Araújo estivesse aqui. Ele estava na última palestra. Mas ele é muito importante para a nossa cultura gastronômica também, não só, né? Folclore em geral, mas a cultura gastronômica. Então, eu tinha um projeto com Paula e Eulália que ficou em suspense, né? Eu espero que no futuro a gente consiga fazer, que era rever a nossa cultura gastronômica, né? O que existe no país. Na época de Josué de Castro, isso era muito mais fácil, porque como não havia
o que hoje a gente tem, internet, televisão e tal. Então, isso é bom do ponto de vista que a gente tem acesso a muitas coisas, mas é ruim do ponto de vista de que se mistura as culturas e se perde a coisa muito específica. No México é uma coisa interessante, né? Eu vi que lá os povos originários são muito respeitados, né? O que não ocorre aqui no Brasil, né? E nós ainda temos uma coisa que o mexicano não tem, que são os povos que foram escravizados. E esses três povos, o branco, através do português, e também por algumas influências, aqui em Pernambuco mesmo teve uma influência holandesa, no Rio, francesa e tal. Bom, esses povos, né, povos originários, povos escravizados e povos europeus, eles deram as bases para a nossa gastronomia, de modo que nós temos uma gastronomia muito, muito, muito rica, né? Sobretudo em Pernambuco. Eu não posso comparar com a gastronomia mexicana, viu? Porque eu fiquei impressionado com a cultura gastronômica que o México tem, né? Eu fiquei encantado. Então, eu queria perguntar a Eulália se ainda... Eulália, eu vou deixar a Eulália falar, porque hoje é o dia dela, mas se ela tem... se ainda está na cabeça dela divulgar um pouco, fazer um estudo mais profundo sobre a gastronomia brasileira, né? E eu acho que para terminar, porque depois acaba o tempo, né? Mas isso é um sonho que eu tinha, né? Antes do senhor falar sobre isso, eu sentia que o senhor ia falar isso. Então, Paulinha, eu quero sim retomar, eu tenho vontade. Eu e Paulinha, a gente assistiu aqueles vídeos que o senhor mostrou, a gente leu uns textos iniciais, mas aí, devido a algumas coisas no meio do caminho, a gente acabou arquivando. Mas a gente pode retomar, se Natália quiser compor esse estudo, seja bem-vinda. Vamos unir forças aí. E considero muito importante, porque não sai da questão nutricional e amplia também para a cultura, para a questão social, isso é muito importante. A gastronomia com Câmara Cascudo é uma das coisas... Ele tem um livro icônico, né, que é a História da Gastronomia Brasileira, se eu não me engano é esse. Eu tenho outros livros aqui sobre gastronomia, sabe? Mas o mais importante é ele mostrar como aquilo foi uma maneira, sabe, de juntar as culturas, né? De integrar. É muito bonito, entendendo que a visão política de Câmara Cascudo não é a minha particularmente, mas ele foi muito importante, né? Assim como também não é a minha ao que se contrapõe a Josué de Castro aqui, né? Esqueci o nome do cara, mas, enfim, tem um sociólogo aqui, Gilberto Freire. Gilberto Freire se contrapõe a José de Castro, mas foi uma figura importante. Bom, eu queria só dizer isso para terminar, vou deixar a Natália terminar, mas eu estou muito feliz, sobretudo com essa invasão mexicana aqui, viu? Teve uma invasão mexicana aqui hoje. Eu acho que tem a ver com Eulália, com Natália, que falam espanhol, né? E com meu amigo aqui embaixo, do meu lado aqui, né? Mas foi legal, né? E parece que teve um espanhol aí também no meio, não foi? Teve, já saiu, já. Cada vez mais está ficando internacional essa disciplina, né? É pena que vai ser o último ano. Eu não vou, no ano que vem, talvez eu não faça mais, não. Um abraço grande para vocês. Natália, um beijo. O professor Omar quer falar? Vou terminar agora, né? Vou fechar. Só bem rapidinho, eu queria, além de Eulália, também parabenizar o professor Raul, porque
eu devo reconhecer seu esforço por dar visibilidade no interior do Brasil para um personagem brasileiro realmente universal, né, como Josué de Castro. Acho que muita gente não sabe a magnitude dele, né? Ele foi a máxima autoridade da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, né? Ele colocou realmente no mundo o conceito de fome, porque os países ricos, que são quem divulgavam a situação que prevalece no mundo, não ligavam com isso, né? Ele não tinha esse problema. Então, ele realmente é um personagem, um brasileiro que merece ser realmente conhecido. E Eulália ligou com Edgar Morin. Edgar Morin também tem o aspecto humanista, né? Embora ele seja de origem judío, não sei se se fala assim, ele está, por exemplo, em contra da repressão contra a Palestina. Ele é realmente engajado, comprometido com isso, e acho que esses dois personagens são muito importantes para que os jovens conheçam, estudem, leiam sobre eles, porque realmente nesta atualidade com tanta condição de bélica, a gente precisa realmente ir na parte humana para compreender e tratar de mudar essa situação, né? Então, parabéns, professor Raul, pela divulgação dos grandes cientistas brasileiros, latino-americanos, e Eulália, bom estágio ainda lá em Barcelona, certo? Obrigado. Muchas gracias, doutor. Muchas gracias. Abraços. Eulália, só mais um minutinho para você responder mais um comentário e a gente encerrar, tá, joia? Que já vão dar aí, já vai dar 4 horas. Então, a pergunta aqui no chat é de Guilherme, tá? Ele queria trazer o questionamento. Se a gente olhar para o que entendemos sobre epigenética, a plasticidade fenotípica e as ideias de Josué de Castro, né, os três aí em conjunto, podem nos direcionar para fazer causas individuais e coletivas que contribuam na redução desses impactos nos locais próximos de nós, que têm dificuldades políticas, por exemplo, e que ainda sofrem com a ausência de cuidados. Acredito que cuidado seja acesso à alimentação, coisas desse tipo, Guilherme, cuidados gerais, sociais, você fala. Então, acho que é mais ou menos isso, entendendo como a epigenética, a plasticidade fenotípica e as ideias de Josué de Castro podem nos orientar para tentar aí melhorar essas condições, ajudar essas populações aí que têm dificuldades de acesso ao cuidado, enfim. Muito obrigada, Guilherme, pela pergunta. E eu acho que tem tudo a ver a ideia que você trouxe e trazendo também a ideia de Edgar Morin nessa história, ao falar que o homem tem responsabilidade social onde ele está inserido. Então, eu penso que sim, considerando tudo que a gente viu na aula de hoje, é importante que a gente lute por causas não só individuais, mas também coletivas. Isso se aplica a, por exemplo, ter a empatia de fornecer comida para uma pessoa em situações de rua, para denunciar questões sociais como violência contra a mulher, como guerra, mesmo que eu não seja exposto àquilo. Então, eu penso que sim, considerando tudo que a gente viu, a responsabilidade do homem no contexto social é muito importante para que ele atue em causas individuais e coletivas. Bom, gente, então, diante dessa última resposta de Eulália, mais uma vez, obrigada, muitas graças, Eulália. Muchas gracias. Obrigada a todo mundo pela presença. Muchas gracias al pueblo de México, por ejemplo, en España também. E aí a gente se encontra na próxima terça com a professora doutora Ana Lima, falando um pouquinho aí sobre jornalismo e ciência, tá bom? Então a gente se encontra na próxima terça. Bom final de semana para todo mundo e um beijo. Obrigada, pessoal. Abraço. Até mais, boa tarde. Obrigada. Tchau. Obrigada, professor. Um beijo para vocês, todos vocês. Tchau, Natalia. Tchau.